Olá, tudo bem? Aqui estamos de volta. Eu sou o Ed Camilo, já estamos no terceiro vídeo aqui e hoje eu gostaria de falar sobre a legenda e a janela de Libras, o intérprete, a legenda, a janela de Libras. Gente, deixa eu falar um pouco sobre a legenda. A legenda, é claro que nós usamos no Brasil o português. E os surdos, ou seja, são poucos os surdos que têm uma compreensão da língua portuguesa, entendeu? A língua portuguesa, eu que falo alguns idiomas, inglês, francês, alemão e Libras, e também japonês, eu vou falar uma coisa para você. É muito complicado a legenda, porque nós temos que lembrar o seguinte: em primeiro lugar, a velocidade com que a legenda passa. E temos que lembrar também que muitas palavras do português ou de qualquer outro idioma, nem sempre essas palavras elas são traduzidas ao pé da letra ou literalmente. Nós temos a figura de linguagem. Fora o sentido da palavra, que muitas vezes ele, no seu próprio contexto literal, vamos dizer assim, ele já traz muitas nuances, muitas variações, e ainda nós temos as figuras de linguagens que também acabam mudando o sentido da frase. Então, você imagina um surdo lendo uma legenda e as palavras que aparecem ali, como a dissuasão, dissimulação, inadimplência, descamisado. Vamos pensar em algumas palavras assim, que descamisado, né? Nós sabemos que é um cara sem camisa, mas é uma palavra, inclusive um neologismo, né? Se eu não me engano, na época do Collor, ele usava muito essa palavra, os descamisados. Então nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo que o surdo está lendo ali, ele vai entender. Muitas vezes eu estou interpretando e tem as palavras no português passando, e alguns surdos até falam, mas não falou isso, você não teve isso, né? Na interpretação ou na tradução. Então o que acaba acontecendo? O português não é Libras. E também não podemos fazer o português finalizado e nem Libras aportuguesada, né? Não podemos fazer nenhum dos dois, nem de um lado e nem do outro. E essa é uma das dificuldades que os surdos enfrentam e eles reclamam muito. Algumas pessoas optam pela legenda porque, é claro, vou colocar a legenda e aí eu não vou precisar do intérprete. Mas o trabalho do intérprete ele é totalmente diferente. Exatamente isso. O trabalho do intérprete é ler o que está escrito ali e ele vai passar isso para o mundo que pertence aos surdos. Eu vou falar amanhã sobre o RH, né, o Recursos Humanos, onde eu estive com os surdos fazendo um teste no RH. Inclusive, eu até pedi a permissão para mencionar o conteúdo, não vou mencionar a empresa, mas o conteúdo. E eu falei, se eu não tivesse ali, ele não ia conseguir fazer essa prova, ele não ia conseguir fazer esse teste. Eu expliquei para a encarregada do RH o porquê e ela ficou muito impressionada. Ela falou, Camilo, eu não sabia que era assim, eu não sabia. Então nós, intérpretes de Libras, também nós temos a responsabilidade de instruir as instituições, as empresas, as instituições de ensino a respeito da diferença, porque para as pessoas eles falam, vou colocar a legenda e o surdo vai ler. Eu costumo dizer assim, se você vai num cinema, nós temos às vezes o cinema que é assim, você tem o filme original e traduzido em português, ou você tem o livro, o filme original e você tem já a tradução em português. Se você for fazer isso por escala, você preferiria, é claro, o livro, o filme, estou com o livro na cabeça, você preferiria o filme já em português. Mas se o filme não tiver ainda dublado, você pega o filme e a legenda. E eu vou falar para você, eu sou fluente nesses idiomas que eu já citei, mas mesmo que se tiver a legenda, é claro que eu vou prestar atenção na legenda. É claro. Entendeu? Tem casos que a gente tentando entender o que a pessoa está falando, é muito mais prático, é muito mais tranquilo. Para mim, escureceu um pouco aqui, hoje está um dia meio nublado,
Eu estou vendo que escureceu um pouco, mas tudo bem, vamos continuar. E então, é claro que eu vou preferir sim ficar lendo a legenda, porque é muito mais fácil, muito mais prático para mim, você entendeu? E para o surdo, ele tem a legenda, mas ele vai ficar muitas vezes tentando entender o que está acontecendo, porque a legenda não vai auxiliá-lo, não vai auxiliar, é utópico, né? Já que o surdo vai ficar lendo ali o que está acontecendo, até porque o português para o surdo não traz a ele a ideia visualizada, dos sinais visualizados. Vou trocar aqui de lugar por causa da iluminação, certo? Deixa eu sentar aqui, a gente continua. Então, para o surdo, a legenda não vai trazer para ele a ideia visualizada, certo? Então, ela não tem alegria nenhuma, não tem vivacidade, não tem brilho, não tem cor. A Libras não é o português sinalizado. Então, vocês que muitas vezes optam aí pela legenda, precisam entender isso. Quando ele está lendo, quer ver um exemplo, talvez para você entender? Quando nós vamos dormir, eu, você, nós dormimos, nós sonhamos em que língua? O português. É claro que o Brad Pitt, né, o americano, né, eles vão dormir, eles vão sonhar falando em inglês. O japonês, eles vão dormir, vão sonhar, né, eles vão dormir e sonhar falando na língua deles, cada um na sua língua. Por quê? Porque nós temos a memória auditiva, nós temos a memória de som. Então o surdo, ele não tem. A palavra para ele é a imagem, árvore. Então você faz assim, árvore, ele vai imaginar a árvore, tudo bem? Se você fizer assim, o avião, ele vai imaginar o avião. Então o que acaba acontecendo? A mão para ele, a Libras, língua brasileira de sinais, é a língua mater, né? A língua materna deles. Então eles vão ter muita mais facilidade de fazer a linguagem visualizada. E outra coisa, na Libras, a sequência ela é visual, ou seja, o homem chega, para o carro, desce, pega uma rosa no jardim, abre a porta, entrega para a esposa que está sentada ao sofá. E o surdo olhando de longe, essa é a sequência. Só que no português nós podemos falar de várias estruturas e de várias sequências, de várias formas, né? O homem entregou uma flor à sua esposa que estava sentada no sofá, flor esta que ele colhera no seu próprio jardim, assim que chegou do trabalho e desceu do carro. Olha só, que eu posso fazer uma frase, né? O homem desceu do carro, né, e entregou uma rosa para a sua esposa que ele havia colhido no seu próprio jardim. Ele colheu uma flor que estava no jardim, assim que desceu do carro, e entregou para a sua esposa que estava sentada no sofá. Eu estou dando esses 3 exemplos para vocês verem como que é diferente. A estrutura, a forma de formar a frase é diferente. Então, para o surdo só tem uma forma. Para o surdo só tem uma forma, que é a forma visualizada. Ele vê o homem está vindo com um carro, primeiro ele vê o carro, depois ele vê um homem, primeiro você vê um carro. Depois do carro você vê um homem. Depois você vê um homem e o carro que para. O homem para o carro, ele abre a porta, desce do carro, o surdo fica olhando, ele está olhando, o homem para do carro. Depois o homem está no jardim, ele pega a flor, né? Depois ele abre a porta, entra na casa, você vê a casa, ele abre a porta, ele entra, e a mulher que está sentada no sofá, né? E ele pega a flor e ele entrega para a mulher. Essa é a sequência que o surdo visualiza. Então não adianta você colocar uma legenda, né? Assim, que muitas vezes vem para ele e não faz sentido aquela legenda. E até vou puxar um pouquinho a orelha dos intérpretes também, porque essa é a forma correta de interpretar, né? O carro, o homem, né? Ele vem para o carro, desce, ok? Daí tem um jardim lá, a grama, né? Tem a grama, as flores. Ele pega uma flor e aí tem a casa, abre a porta, ele entra na casa, ele pega a flor, a mulher está sentada no sofá, agora sim. A mulher sentada no sofá, ele pega a flor e entrega para a mulher que já está aqui sentada no sofá. Então, esse é o trabalho que o intérprete tem que fazer. Então, não é simples, assim, vou colocar em português e o surdo vai fazer. O surdo não vai fazer esse trabalho de visualização. Por quê?
porque a palavra, né, no português, as palavras para ele não fazem sentido. É isso que precisa entender. Então nós temos a legenda, esse sinal de legenda, alguns fazem assim, alguns vão fazer a legenda assim. E nós temos, no caso, o português, né, que vem na legenda, tem o português. Então nós temos o mundo que pertence ao surdo e o mundo que pertence ao ouvinte. Então esse aqui é o tradutor e intérprete. Então nós temos aqui o tradutor e o intérprete. Nós já falamos ontem sobre isso. Então é importante pensar, eu estou ajudando, eu preciso ajudar o surdo a entender. Então o intérprete, o trabalho dele é exatamente isso. A legenda ela é muito difícil para o surdo. O português seria difícil para o surdo. Então você precisa ter isso em mente. Eu mostro para ele, escrevo no papel. Deixa eu contar uma história. Uma vez tinha um surdo, eu fui lá com ele, estava com problema na loja, ele queria comprar lá na loja, ele estava com problema no banco, né? Fomos lá no banco juntos. Não fazia sinais, senão... Aí, né? E aí, chegamos lá no banco, ele já tinha ido já umas 2 vezes no banco e nada. Quando eu cheguei lá, o homem falou assim, não, eu já expliquei para ele o que estava acontecendo. Inclusive, eu escrevi no papel. Deixa eu parar de fazer sinais. Ele falou assim, eu escrevi no papel. Aí ele tirou do cesto o papel, tinha amassado, estava escrito assim, você está inadimplente. Eu comecei a dar a vez, não, mas não adianta o senhor falar para ele que ele está inadimplente. Eu falei assim para ele, ele falou que você está com o nome sujo. Quando eu falei assim, o nome sujo, mas não pode falar isso. Tá? Eu falei, senhor, esse é o jeito que ele vai entender. Não adianta você falar que ele está inadimplente, certo? Que ele está, como é que eu vou falar? Travado. Não adianta falar que ele está inoperante. Não adianta usar palavras muito complicado, ou que ele está impedido, que ele não vai. Você tem que usar o jeito que comunicamos com os surdos. Então a legenda não vai ajudar. Então eu quero que vocês entendam isso. Mas o Camilo está falando isso porque assim ele vai ganhar dinheiro, né? Chama ele. Você tem que entender o seguinte: é claro que o tradutor e intérprete é uma profissão digna, né? Digna igual todas as profissões. É só que a empresa ela pode pegar a nota fiscal, ela pega a nota fiscal e depois ela conversa com o seu contador. Ele pode apresentar essa nota e a empresa ela tem um abatimento por questões de inclusão social. Conversa com o seu contador, ele pode te ajudar nesse sentido. Então é claro, você vai pagar o intérprete, mas você pode ter uma dedução também aí nos seus custos. Então, gente, tudo em prol aí da inclusão social dos surdos, ajudar os surdos para que eles possam também ter uma vida digna e poder cuidar da sua família, cuidar do seu pai, da sua mãe. E nós temos aí consideração por cada indivíduo. Então, Libras e a interpretação são fundamentais para que o surdo possa ter uma atividade plena dentro da nossa sociedade. Um abraço e a próxima gravação que eu vou fazer vai ser exatamente o recursos humanos, então não perca. Que você que trabalha com recursos humanos, trabalha na empresa, eu gostaria de falar da experiência que eu tenho, inclusive de uma experiência que eu tive ontem numa empresa e ela me autorizou a falar sobre o assunto. Um abraço e tá aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, vamos conversando. Tudo bem? Tchau, abração.